José Carlos, Luiz, muito bom dia para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que nasceu o CVV e como é que o serviço está estruturado aqui na cidade de Bauru. Mais uma vez, bom dia. Bom dia Eduardo, bom dia aos ouvintes da Top FM. Bom dia, gente, tudo bom? Agradecemos em primeiro lugar a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre o CVV, viu, Eduardo? É muito importante, porque no final a gente vai passar os contatos e é importante que a população, a comunidade se lembre desses números, né? Dessas formas de comunicar com a gente. Certo. E aqui em Bauru o CVV está desde quando? Aqui em Bauru desde 1982. Certo. Mas ele foi fundado em 1962 em São Paulo, né? Já tem aí 55 anos de estrada. E aqui em Bauru 35 anos aí de prestação de serviço à comunidade. Muito bem. E quem são as pessoas que ligam para o CVV? O que elas procuram encontrar na maioria das vezes? Nós temos diversos tipos de ligações, né? A gente tem ligação de muita gente solitária, muita gente com dificuldade de relacionamento, pai e filho, marido e esposa, muita gente que na verdade não tem com quem falar, né? Não tem alguém que possa parar um minuto e ouvi-la. Hoje com essa vida tão corrida nossa aí, ninguém tem tempo para isso, né? Deveria ter, mas não tem. E aí essa pessoa às vezes se vê ligando para o CVV e tendo em nós um único amigo, um amigo temporário, onde ela pode falar o que ela quiser sobre qualquer assunto, né? Até um assunto que seja muito difícil para ela ou que ela não se sinta à vontade de falar nem mesmo com um amigo, ela vai ligar para a gente, porque como a gente tem um trabalho sigiloso, ela sabe que ali fica e não é divulgado, não é falado para ninguém. Então, essa pessoa liga. Aí liga muito adolescente, liga muito adulto, né? Hoje a gente tem uma facilidade de internet, o CVV também tem esses recursos, nós vamos falar mais tarde, que o jovem fica mais à vontade para ligar. Então, ele tem procurado bastante a gente. Você falou do adolescente e mais recentemente, aí questão de um mês e pouco, envolveu essas questões desses jogos online que tinham desafios que justamente os adolescentes acabaram sendo aí o alvo disso tudo, automutilação e no caso mais extremo até uma indicação de suicídio. Vocês chegaram a monitorar esse tipo de comportamento? Chegou a passar lá por vocês, de adolescentes ligando sobre essa questão, por exemplo, desse famoso aí, né? Agora tá meio fim de carreira, o Baleia Azul aí, né? Vocês sentiram isso? Olha, Eduardo, o Baleia Azul, na verdade, ele não deu assim muito reflexo dentro do CVV. A gente não teve nenhuma, pelo menos o Posto Bauru, nenhuma referência explícita ao Baleia Azul. Já a série do Netflix, Os 13 Porquês, sim. Essa série realmente ela mexeu com os jovens, principalmente, né? Houve uma identificação muito grande dos jovens com a personagem, né? E a identificação não foi que a gente percebeu, não foi aquela identificação mórbida, né? Foi uma identificação, pelo menos a maioria das comunicações que a gente teve, foi de o jovem perceber que ele também estava passando por aquilo e que ele precisava sair do anonimato, sair do mutismo e falar o que estava acontecendo com ele, para poder resolver essa questão, porque ele estava em sofrimento, ele estava se mutilando. Então a gente percebeu, principalmente através de e-mails, nossos e-mails explodiram. Então o CVV atendia 40, 50 e-mails por dia, passou a receber 300 e-mails por dia. E a maioria desses e-mails, jovens se identificando, que estavam sofrendo bullying, estavam sofrendo um tipo de assédio moral, um assédio sexual, violência na escola. E não conseguia botar para fora, medo de falar para o pai e para a mãe, medo de procurar a professora por causa de ameaças. Então, essas pessoas saíram depois da série e começaram a falar dos seus problemas. Tanto que a maioria das escolas estão com programas, com psicólogas,
com pedagogas, buscando conversar e identificar o que está havendo na realidade dentro das suas bases. E depois do atendimento, seja por telefone, por e-mail, enfim, existe um serviço de apoio presencial para as pessoas que procuram o CVV? Aqui em Bauru a gente não tem atendimento presencial. Existem alguns postos, né? Nós estamos hoje com 72 postos no Brasil, com cerca de 2.000 voluntários. Aqui em Bauru a gente não tem atendimento presencial, né? Então a gente não tem esse tipo de retorno. O que a gente tem, sempre que a gente está fazendo algum evento, está em algum lugar, algumas pessoas chegam para a gente e falam, olha, já usei o serviço de vocês, foi muito bom. Quer dizer, então é a única maneira que a gente tem de saber que essa pessoa não fez nada de mais grave e que continua com a gente ainda e que foi útil, né? O serviço nosso foi útil para essa pessoa naquele momento. Existe no CVV existe assim não seria uma padronização, mas uma orientação para que você pudesse receber alguém no posto. Então você teria que ter uma adequação no posto. Certo. E como o CVV há 3 anos atrás ele ficou inclusive sem sede, a gente ficou aí na rua e recebemos uma salinha de 2x2 e não tinha telefone. Nós ficamos quase 3 meses sem poder atender, que naquela época a gente só fazia atendimento por telefone. Ficamos quase 3 meses sem atender. Então, conseguimos uma sede maravilhosa, mas ela não é adequada. Então, a gente está iniciando um tratativo, estamos iniciando uma busca para conseguir uma sede definitiva para a gente. E é onde a gente possa fazer essa adequação. Porque é muito importante que o posto tenha esse atendimento presencial. Aliás, falando aí é uma causa pétrea do CVV, o atendimento presencial. Mas precisa dessa adequação. Sem isso, ficaria inviável atender dentro do posto. Beleza. Ô, Zé Carlos e Luiz, diga uma coisa. Com as novas tecnologias, o telefone sempre acabou sendo um dos principais meios para que as pessoas podem chegar. Mas com as novas tecnologias isso se ampliou. Hoje, quais são os canais que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Nós temos, através do site, que é www.cvv.org, o chat, né, onde a pessoa vai teclar e vai fazer um atendimento com um voluntário que esteja habilitado para isso. Não é máquina que nem esses sites que a gente entra aí. Oi, bem-vindo, você está aqui, né? É gente mesmo. É tempo real. Tempo real. A gente também tem o acesso via Skype, onde a pessoa vai conversar com a gente sem imagem, né? Porque a gente preserva tanto a imagem de quem está ligando quanto a nossa, né? Então a gente tem esse bate-papo via Skype. A gente tem o e-mail, onde a pessoa vai mandar um e-mail. Esse e-mail todos esses canais são enviados para uma central e distribuídos para os postos, né? No caso do e-mail, você também precisa de um treinamento específico para isso, né? Para poder responder esses e-mails. É uma forma mais morosa um pouco, porque o voluntário faz plantão uma vez por semana e esse e-mail vai ser respondido uma vez por semana. Mas a gente sempre orienta que se ela precise de uma coisa mais rápida, para que ela entre em contato por telefone na sua cidade ou região ou então pelo Skype. Aqui em Bauru, além disso, a gente tem o telefone, né, que é o 3222-4111 e também o 141, que atende a região, né? No Skype a gente atende Skype, e-mail e o chat, a gente atende gente do Brasil todo e até de fora do Brasil. A gente já teve algumas ligações de fora, de brasileiros que moram fora e que sentem a necessidade, às vezes, de conversar com alguém e ligam para a gente também. E vocês têm algum tipo de pesquisa, levantamento que mostra a efetividade do trabalho do CVV? Por exemplo, de pessoas que estavam pensando até no pior e acabaram desistindo, ou de relatos de pessoas que retornam para vocês para mostrar a importância do CVV que teve para ela? Não. O CVV, ele tem vamos dizer assim, um ponto de honra dele é não fazer nenhum tipo de armazenar dados. Né? Inclusive o voluntário ele é proibido de sair do posto com alguma anotação. Às vezes, se ele quiser atendendo uma pessoa, ele quer fazer alguma anotação de alguma coisa importante, ele faz essa anotação, terminou, ele tem que... porque o sigilo é absoluto.
Como o Luiz falou, o que a gente tem são depoimentos das pessoas que a gente cruza, que a gente encontra, e de quem liga. Às vezes fala, eu liguei porque um amigo, eu conversando com ele, e ele me indicou vocês, que numa situação de muita dificuldade, ele estava pensando em se suicidar, e entrou em contato com vocês. Esses são os depoimentos e os registros que nós temos. Tá? A gente não tem nenhum tipo de dados armazenados, de pesquisa. Mostrando total Exato. sigilo para o trabalho. Não. Opa. Mas existem muitas ligações, pelo que... Assim, como é que é esse A dado de vocês? gente hoje está numa média aí de 1.000 atendimentos mensais. Há 3 anos atrás, um pouco mais, a gente tinha aí uma média de 30, 40 atendimentos. Com a implantação desses outros modos de atendimento, né, a gente aumentou isso para quase 1.000. Tem mês que passou, no mês da baleia azul, dos 13 porquês, aí a gente bateu 1.000 atendimentos. Isso E aumentamos os voluntários, né? E até nesse ponto, né? O CVV é um trabalho voluntário. Quem quiser fazer parte do CVV, existe um perfil para quem deseja ser voluntário. Como que faz para ser voluntário? Olha, existe um perfil. O perfil, a gente diz assim, ele precisa ser maior de idade, né? Tem mais que 18 anos. E ele precisa de ter 4 disponibilidades. Esse é o maior perfil. Pelo menos 4. Né? Pelo menos, esses são... ele precisa ter disponibilidade de tempo, porque o CVV exige tempo, exige disposição, disciplina. O CVV exige disponibilidade de calor humano. Você precisa sentir que você tem alguma coisa para dar, que você faria bem para outra pessoa. A disponibilidade de aperfeiçoamento contínuo. Você está sempre aberto. Por exemplo, a gente foi para Brodowski fazer cursos. O CVV exige que tenha pelo menos um curso por ano. O mínimo é um curso por ano para você estar... Porque nós estamos lidando com pessoas, sentimentos, pô. E ninguém tem uma receitinha de bolo. Pois é. Então, se você não estiver sempre discutindo, sempre conversando, sempre trocando com o grupo, fica difícil. E também a disponibilidade de fazer parte de um trabalho que está sempre crescendo, está sempre em evolução. O trabalho do CVV não está pronto. Então, a gente vai e nós vamos levar para a regional algumas sugestões, o que está acontecendo. A regional leva para o nacional. E daí do nacional é feito todo um trabalho de piloto e volta para os postos em forma de melhoria. Certo? Então, o voluntariado do CVV ele é um voluntariado muito especial. Como a gente disse aqui já, o CVV não tem nenhum tipo de ajuda. Nós não recebemos nada de verba. Nós não temos verba municipal, estadual, federal, nada. Então, todo o trabalho que é feito são os voluntários. Então, nós temos lá a casa, o nosso posto. Cada 15 dias vai uma equipe e faz a faxina. Somos nós que fazemos a faxina. Somos nós que contribuímos para essas viagens. Então, a gente vive fazendo esse tipo de trabalho. E estamos aí agora com esse também. Pois é, né? eu queria que vocês falassem um pouquinho mais o primeiro jantar musical solidário Amigos do CVV. Tá marcado para quando? Fala um pouquinho sobre esse evento aí, gente. Dia 17 de junho, nós vamos fazer esse primeiro jantar lá no Alameda. Né? É um jantar, como o Zé falou, para arrecadar fundos para o CVV. Né? É um dinheiro que a gente usa para manter o posto, para fazer esses cursos, para fazer as divulgações, para fazer os eventos que a gente tem que mostrar o CVV para o povo, para a população de Bauru, para a região. Por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não conhece o trabalho da gente. Há 35 anos nós estamos em Bauru e tem gente que não conhece, nunca ouviu falar. Né? Então, a gente está fazendo esse jantar, esse dinheiro vai ser empregado no posto, para a gente melhorar as estruturas, para melhorar o nosso trabalho, para a gente poder atender melhor as pessoas. Né? Vai ser lá na Alameda, a partir das 8 horas, e os convites estão à disposição aí em alguns postos, em alguns lugares aí que estão em parceria com a gente. Certo. Mas podem ligar também lá no CVV. Pode ligar no CVV, né? A gente está aí vendendo. Lá no Alameda, tem um ponto de venda no Alameda. No Flipper Lanches. Certo. Na Jô Calçados. Na Jalovi Autos. Né? Na Bauru Solar, na Nossa Senhora de Fátima. Então, esses pontos estão dando um apoio logístico para a gente, para facilitar. Né? E a gente vai ter uma atração musical gostosa, muito gostosa. Vai ser uma noite, a gente prevê uma noite muito boa.
O Marquinho e a Regina, da banda Beck, vão estar com a gente, abrilhantando lá. E tem uma voluntária nossa também que toca sax, ela vai dar uma canja pra gente lá. O que a gente quer? Reunir um grupo de amigos, né? O jantar vai ser à vontade, um buffet à vontade. Ah, pode repetir. Pode comer à vontade. Nós vamos ter 2 tipos de massa, 3 tipos de carne, saladas, acompanhamentos, tudo à vontade, né? E o ingresso vai custar R$50 por pessoa. E a gente conta com a população, com a comunidade, com os amigos, para a gente fazer uma noite muito gostosa. A gente já está chegando já no final da entrevista. Gostaríamos que vocês passassem novamente o contato do CVV, como que faz para encontrar o CVV e qualquer outro ponto que vocês queiram destacar da importância do trabalho que vocês fazem. Olha, sempre que a gente faz qualquer tipo de divulgação, a gente gosta de falar sobre o trabalho do CVV. É o seguinte, a prevenção do suicídio ela é uma corrente que pode ser estendida a todos. Todos nós podemos fazer parte dessa corrente. Como? Sabendo que 90% dos suicídios podem ser evitados se percebidos a tempo, se a gente prestar atenção no que está acontecendo com a pessoa que está ao nosso lado. Uma outra, o dado importante, de cada 10 pessoas que se suicidam, 8 delas avisam, dão sinais, mesmo que sinais sutis, mas elas dão sinais que não estão bem. Então, é necessário que a gente esteja prestando atenção naquelas pessoas que estão ao nosso lado. O grande segredo é a gente perceber o que está acontecendo ao nosso lado. Hoje se suicida mais de 800 mil pessoas por ano. A cada 40 segundos tem uma pessoa que tira a vida. E a gente poderia evitar 90% disso, se nós participássemos dessa corrente pela prevenção do suicídio. Então, fica esse recado para que a gente olhe mais ao nosso lado, o que é que está acontecendo com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos amigos da convivência social. Que a gente trabalha com o lado dessas pessoas e nem se dá conta, né, de que a pessoa passa por um problema. Nós, como vocês comentaram, acho que o Luiz comentou no começo, esse corre-corre do dia a dia da nossa vida acaba não dando conta de que tem muitas pessoas na nossa volta que precisam, muitas vezes não é nem falar, né? Acho que o trabalho de vocês é mais ouvir, né? Falar muito pouco, né, Luiz? Sim. A gente está terminando um curso de formação agora, no final do mês, e nós estamos formando aí cerca de 14 novos voluntários. E em agosto, né, a gente vai ter um outro curso para formar mais algumas pessoas aí. Quem tiver disponível, quem achar que se encaixa no trabalho, no perfil de voluntário do CVV, pode ligar para a gente. Né? Só repetindo o telefone, 3222 4111, né? 3222 4111 ou 141. Lá, além do desabafo, a gente também dá informações sobre o CVV, a gente também faz uma pré-ficha aí dos candidatos a voluntários, né? Que serão na data do curso, né? Um pouco antes, serão avisados onde vai ser, como é que vai ser feito, para que a gente possa aumentar. A gente precisa muito de voluntários, a gente precisa muito de gente trabalhando. O CVV é feito de gente, né? Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. A gente precisa de gente que esteja a fim de fazer esse trabalho, de crescer junto com a gente, de se autoconhecer e com isso poder ajudar o próximo, ok? Tá certo. Gente, muito obrigado, sucesso para vocês lá, viu? Bom trabalho. Dia 17 aí de junho. Junho.